Tranquilo, se você não é um vilão de busca implacável, não tem com o que se preocupar. No entanto, devemos dizer que do outro lado da linha está o veterano de ação mais importante dos últimos anos, o grande Liam Neeson. Aos 69 anos, esse ator irlandês continua distribuindo golpes, encontrando assassinos e salvando vidas, com seu 1,93 m de altura e os 90 quilos de que se orgulha. Claro, houve um longo caminho até chegar a este presente, onde também teve tragédias que marcaram a sua vida. Acompanhe-nos nessa linha do tempo para conhecer a história de Liam Neeson. Liam é irlandês e, quando criança, era muito robusto ao nascer. O seu nome foi dado em homenagem a um padre que era conhecido da família. Isso pareceu indicar o caminho, porque apesar de viver numa cidade protestante, Liam, o terceiro de 4 irmãos, entregou-se à fé católica. Começou a gostar dos rituais, das vestes, do incenso, das velas e dos rituais próprios dessa religião. Até passou pela sua cabeça tornar-se padre, o que fez com que os rapazes da sua idade zombassem dele e das suas crenças. Talvez o bullying ou a solidão que sofria, pois a sua mãe estava longe de casa durante muitas horas, já que era cozinheira quase o tempo inteiro, levaram-no a começar a praticar boxe aos 9 anos no All Science Youth Club, onde o mestre era um padre nesse esporte, tendo chegado a ser campeão amador. Teve uma enorme inspiração, Muhammad Ali, a quem teve até a oportunidade de conhecer. Mas, aos 16 anos, sofreu uma concussão durante uma luta, além de um nariz achatado e uma cegueira temporária que o deixaram fora. Também estava a ter dificuldades em equilibrar a escola, o boxe e a atuação. Por isso, decidiu que tinha que descartar essa paixão. Deu os seus primeiros passos no mundo da atuação aos 11 anos, depois de o seu professor de inglês lhe ter oferecido o papel principal numa peça teatral na escola. Ele aceitou o papel porque a protagonista era uma garota de quem ele gostava. Com 19 anos, livros debaixo do braço e muita confiança, Liam Neeson atravessou as portas da Queen's University em Belfast para estudar física e informática. Usava óculos e tinha cabelo comprido, com um ar notoriamente intelectual. No entanto, as salas de aula não conseguiram retê-lo, e o jovem arranjou um emprego de tempo parcial na cervejaria Guinness. Depois disso, nunca mais pisou na universidade e trabalhou em vários lugares, chegando até a treinar futebol. Mas, como diz o ditado, cada um deve ficar na sua área. Ele não tinha as capacidades para se tornar um jogador de futebol profissional. O seu trabalho mais peculiar foi quando exerceu a função de professor e deparou-se com um aluno mal educado. Liam pediu-lhe que se acalmasse. O jovem tornou-se rebelde e, como se já estivesse num filme de ação, Neeson deu um soco no aluno de 15 anos, ao perceber que esse estava puxando uma faca. Logicamente, acabou por ser demitido e, agora sim, convencido de que se dedicaria à atuação. Determinado a mudar o rumo da sua vida, o irlandês tomou a sua primeira decisão. Juntou-se ao Teatro Lírico de Belfast. Em 1978, teve a sua primeira atuação diante das câmeras, desempenhando nada menos que o papel de Jesus Cristo no filme O Progresso do Peregrino. Um ano depois, mudou-se para Dublin para interpretar um combatente no conflito que assolou a Irlanda do Norte e foi admitido no prestigiado Abbey Theatre, o Teatro Nacional da Irlanda. Todos os atores têm um filme que os apresenta ao mundo, um filme que guardam sempre no coração. No caso de Liam Neeson, isso aconteceu em 1981 com Excalibur, baseado na lenda do rei Arthur. Ali empunhou uma espada, interpretando o papel de Gawain. Após isso, o seu nome começou a aparecer em audições e nas agendas dos produtores. Por isso, Liam decidiu mudar-se novamente, e dessa vez pegou um trem para Londres, onde, infelizmente, só fez filmes de baixo orçamento e participou de séries com pouca audiência. Mas se há alguém a quem devemos agradecer por Liam Neeson ser um homem de ação, é o diretor Sam Raimi. O profissional viu que o biotipo e o rosto amigável do irlandês se encaixavam no herói do filme Darkman, O Rosto da Vingança. Esse foi o seu primeiro filme para o cinema dos Estados Unidos, estreando distribuindo golpes, chutes e punindo os vilões na tela. Neeson interpretava um cientista desfigurado que planejava vingança contra aqueles que o deixaram naquele estado. Mas como o homem não vive só de socos, Liam também usou terno e gravata ao interpretar Oscar Schindler no aclamado filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg.
Um retrato em preto e branco daquele herói desconhecido que salvou milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial. O irlandês foi indicado ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao prêmio BAFTA de melhor ator. Naquela época, alguns previam que ele levaria o Oscar, mas Tom Hanks acabou se destacando devido ao filme Filadélfia. Curiosamente, Neeson e Spielberg puderam trabalhar juntos novamente em Lincoln, mas o ator recusou o papel. Esse foi assumido por Daniel Day-Lewis, que acabou ganhando o Oscar. Como todos voltam ao lugar onde foram felizes, Liam não demorou a retornar ao cinema de ação, protagonizando o filme Robbie Roy, onde interpretou o próprio herói escocês. 3 anos depois, surpreendentemente, voltou ao teatro com a produção O Beijo de Judas. No mesmo ano, em 1995, a saga de James Bond também esteve próxima. Nesse mesmo ano, um impetuoso Pierce Brosnan assumiu o icônico e lendário papel de James Bond, atuando em 4 filmes. Mas sabia que Liam Neeson poderia ter sido aquele que usaria o smoking para beijar garotas e pedir martinis? Isso foi depois de A Lista de Schindler. E é melhor que o próprio irlandês te conte essa história. Has Liam Neeson been considered for Bond? Suspecting you mean James Bond. I was, many years ago, about 25 years ago, I was considered, along with a lot of other actors. No entanto, alguns meios de comunicação internacionais afirmaram que foram 2 as razões pelas quais o ator não interpretou o agente 007. Suas elevadas demandas financeiras e o desagrado da sua então esposa por ele desempenhar um papel considerado muito machista. A verdade é que Liam nunca vestiu terno, mas em 1998 o ator protagonizou o filme Os Miseráveis, baseado na obra-prima do escritor francês Victor Hugo. Agora chegamos a outro momento crucial na sua vida, quando ele entra no mundo de Star Wars, o que não é nada fácil, mesmo para atores renomados. Mas quando, em 1999, a decisão foi tomada de ressuscitar a franquia, o mundo inteiro parou. E como diria o mestre Yoda, aceitar o papel você deve. E Liam Neeson não hesitou em vestir o traje de um mestre Jedi Qui-Gon Jinn em Star Wars, A Ameaça Fantasma. O filme foi criticado pela crítica, mas amado nas bilheterias, e Neeson também participou da sua sequência, O Ataque dos Clones, onde fez uma participação especial em áudio, já que o seu personagem havia morrido em um duelo de sabres de luz. Um dado curioso é que Liam teve que treinar com mestres de esgrima e assistir a filmes da Idade Média para adquirir habilidade no manuseio dos sabres. Também é interessante mencionar que o ator nunca mais andou de motocicleta em seus filmes desde o ano 2000, por causa de um trauma. Sim, naquele ano ele teve um encontro próximo com a morte, enquanto conduzia a sua moto e colidiu com um cervo. Ele perdeu o controle, saiu da estrada e caiu por uma encosta de 3.000 metros. O resultado foi uma dupla fratura na pelve e semanas de repouso. O curioso é que, no mesmo ano, ele recebeu uma grande notícia, sendo agraciado com o título de Sir, ou Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Em 2005, a saga As Crônicas de Nárnia. Agora deixamos o universo e seus conflitos para entrar em outro mundo fantasioso, de Nárnia. E nosso Liam Neeson fez parte desse, mas ele foi um herói ou talvez um vilão? Não, senhores, ele foi um leão. Sim, isso mesmo que você ouviu. O ator não apareceu fisicamente como tal nos filmes. Apenas emprestou a sua voz para o personagem sábio Aslan, que guia os personagens nas 3 entregas. Os membros da produção comentaram que o bom Liam fez aulas de impostação vocal e chegava ao set de filmagem fazendo brincadeiras com a voz de Aslan, o leão, a bruxa e o guarda-roupa. O Príncipe Caspian e a Travessia do Viajante do Além foram os 3 filmes feitos até agora nas Crônicas de Nárnia. Se Liam esteve no espaço e também em outro mundo, por que ele não poderia estar presente na Cidade Gótica em 2005? Ele fez isso sob a direção de um diretor que desenvolveu Batman à sua melhor versão, Christopher Nolan. Foi em Batman Begins que Ra's al Ghul, implacável, inicialmente treinou Bruce Wayne para se tornar o seu inimigo. Neeson também apareceu em outra parte dessa trilogia em 2012, no espetacular Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, encerrando uma saga extraordinária e inimitável até hoje. Deixamos para você um dado curioso.
De acordo com um comentário no DVD de Transformers de 2007, o produtor Michael Bay afirma que disse aos animadores para se inspirarem em Liam Neeson ao criar a linguagem corporal do Optimus Prime. Uma conversa com o diretor Pierre Morel, que durou mais de 1 hora, foi o início do momento estelar de Liam Neeson. O filme se chamava Busca Implacável, e o enredo era muito simples. Um pai precisava resgatar a sua filha sequestrada em Paris. Mas havia um detalhe: quase não seriam usados dublês, e Liam aceitou. Uma das cenas desse filme se tornou muito popular, e você deve se lembrar dela, quando o personagem de Liam Neeson está ao telefone ameaçando os sequestradores da sua filha. Desde aquele momento foram criados memes, imitações e até programas que satirizaram aquele momento, como a série animada Family Guy e The Amazing World of Gumball. O sucesso do filme, que arrecadou 225 milhões de dólares em todo o mundo, gerou uma sequência em que o nosso Bryan Mills, dessa vez, teve que lutar na Turquia contra aqueles que buscavam vingança por suas ações. A trilogia foi concluída em 2015, onde o ex-agente das Forças Especiais buscava vingança. Dizem que muitas vezes, enquanto o ator estava jantando, alguns pais se aproximavam para dizer que eles também teriam destruído metade de Paris para recuperar as suas filhas. Outro dado curioso é que Liam Neeson sofre de acrofobia, ou seja, medo de alturas, e em mais de uma cena dessa trilogia ou de outros filmes, ele teve que superar o seu medo para filmar. Além de ser um homem de ação, Liam Neeson também tem o seu lado sensível. Não apenas porque trabalhou na comédia romântica Realmente Amor, de 2003, ou Amor Ordinário, de 2019, mas também porque viveu uma incrível e, ao mesmo tempo, dramática história. 8 anos após o seu relacionamento com Helen Mirren, Liam se apaixonou por sua primeira e única esposa, a atriz britânica Natasha Richardson, filha do diretor Tony Richardson e Vanessa Redgrave. Em 1999, eles se casaram e anos depois se tornaram pais de 2 filhos, Michael e Daniel. Tudo estava realmente feliz, mas então a fatalidade abraçou a família. Em março de 2009, Natasha escorregou e bateu a cabeça enquanto esquiava na estação de Mont-Tremblant. 1 hora depois, ela começou a se sentir mal e um jato particular levou o casal para Nova York, onde a sua situação crítica piorou para morte cerebral. Dizem que Liam quase não falava, ele chorava o dia todo, e cada reunião com os médicos era um golpe em sua vida. 2 dias após o acidente, um conselho médico deu a notícia mais difícil, e a família decidiu desligar os aparelhos que mantinham a atriz viva. Natasha Richardson faleceu em 18 de março de 2009, aos 45 anos, com uma carreira promissora, um marido dedicado e 2 filhos maravilhosos. Segundo Liam, após a morte da sua esposa, eles doaram 3 dos órgãos dela. Desde que o amor da sua vida não estava mais nessa terra, a vida de Liam mudou radicalmente. Ele nunca conseguiu se recuperar dessa perda, e todos os anos a recorda. Além disso, refugiou-se tanto no trabalho que chegou a lançar 7 filmes por ano, como aconteceu em 2014, quando deu voz a Mustafa em O Profeta, interpretou um policial em Lego e foi o vilão Mapache em O Que Será de Nozes. Também em filmes como 1000 Maneiras de Pegar na Pistola, Caçada Mortal e sem esquecer do seu papel desconhecido em 2011, onde acorda de um coma e busca recuperar a sua identidade. No mesmo ano, lançou A Perseguição, no qual passa por uma luta pela sobrevivência no Alasca. Em seguida, protagonizou Vingança, Conexão Istambul, em 2012, Silêncio, em 2016, onde interpretou um jesuíta, além de O Passageiro, em 2018 e Blacklight, em 2022, mostrando todas as suas habilidades aos 69 anos. No entanto, esses são alguns dos muitos filmes da sua carreira. Me conta aqui nos comentários qual é o seu favorito. No entanto, não foi a primeira vez que a tragédia atingiu a vida do ator e da sua família. Em 2019, o seu sobrinho Ronald Sexton, de 35 anos, a quem ele apreciava muito, faleceu. O parente de Liam estava em coma há 5 anos e a sua morte foi causada por sequelas derivadas de uma queda grave. Também vale mencionar que a extensa e bem-sucedida carreira de Neeson
esteve em perigo nesse ano, quando foi duramente criticado por suas polêmicas declarações sobre o momento da sua vida em que saiu às ruas para vingar uma amiga próxima que revelou ter sido violentada. Segundo ele saiu para matar um negro bastardo. Depois, ele reconheceu que se sentiu envergonhado e que não é racista. Um ano antes desse episódio, o ator também esteve no centro das atenções, mas dessa vez por seus comentários contra o movimento Time's Up e Me Too. Ele afirmou que as acusações de assédio sexual em Hollywood são uma espécie de caça às bruxas. Em uma entrevista, questionaram-no sobre os casos de assédio na indústria do entretenimento, e ele respondeu: há celebridades que, de repente, são acusadas de tocar no joelho de uma garota e automaticamente são demitidas dos seus programas. Superada a tempestade, Liam Neeson é reconhecido internacionalmente como uma lenda do cinema de ação. Aos 69 anos, ele ainda está ativo, e não é surpresa que tenha acumulado uma enorme fortuna de 145 milhões de dólares ao longo da sua carreira, de acordo com a mídia internacional. Como ele diz: há mais um par de filmes que eu farei se a Covid-19 permitir, e então eu teria terminado muito bem. Mas, no final de toda a história de Liam Neeson, deixemos que ele mesmo nos diga como se define. Is Liam Neeson as tough as he acts? No, I'm a pussycat. Really, a pussycat. Claro, a menos que sequestrem a sua filha e você não se lembre das suas habilidades especiais. Eu espero que tenha gostado desse vídeo sobre Liam Neeson, assim como eu. Se você gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar atualizado sobre mais vídeos como esse.